Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Peixes. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comenta e compartilha, se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. E depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Então, às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá bom? Para Peixes, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Peixes precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor? Um 3 de paus. Um 9 de ouros. Um 3 de espadas. E o arcano maior, o mago no fundo do maço, energia de Gêmeos e Virgem. Peixes aqui fala muito de uma decepção ou de uma mágoa que você possa ter aí dentro de você, tá? O 3 de espadas é uma carta de quem passou por mentiras, engano, traições, situações que de alguma maneira nos afeta de uma maneira forte. Mais pro lado negativo, é claro, né? Que narra tristeza e sofrimento. Mas calma, não desliguem agora. Existe um trabalho que você precisa fazer para que você consiga encontrar novamente a sua independência, tá? Esse sofrimento que a gente narrou com 3 espadas, independente de qual área da sua vida que ele conversa com você, tá? A própria carta deixa evidente o que está acontecendo. Cara, são 3 espadas enfiadas dentro de um coração. Então, você imagina o sofrimento que não é isso daqui, né? Só que o importante, a mensagem, ela fala da desconexão com esse sofrimento, né? Você tem que entender, com esse 9 de ouros que cai no centro da sua leitura, uma coisa bastante importante a respeito da sua independência. O 9 de ouros, ele pode falar de você entendendo que você é o bem mais precioso da sua vida. Que a sua independência, a sua individualidade, ela deve ser maior do que qualquer coisa, incluindo desse sofrimento de 3 espadas aqui. Que pode ser mentiras, engano, traições, tá? A maneira mais fácil de você trazer uma solução para isso daqui é você investir nos seus atributos pessoais, individuais, trazer o entendimento de que não tem nada mais de valioso na sua vida a não ser você mesmo, a sua experiência. Então precisa cultivar aqui ou desenvolver esse amor por você mesmo, de você olhar no espelho e você falar, cara, eu gosto disso que eu vejo, eu reconheço, eu valorizo,
Eu tenho o meu valor próprio. Eu não posso deixar com que um sentimento de algo aí que veio a aterrorizar a minha vida se sobressair por cima do meu valor próprio, da minha independência, das minhas questões pessoais, porque eu sou mais do que isso. É claro, tem um trabalho que precisa ser feito para reconhecer tudo isso, principalmente para quem está nessa energia de decepção, de tristeza e de sofrimento, não é fácil, eu sei, tá? Só que o 3 de paus é uma carta que fala do sucesso que é alcançado através de um trabalho. Esse sucesso necessariamente vai ser esse 9 de ouros, essa independência, essa autovalorização de si mesmo, de você reconhecer que não há nada mais valioso do que a sua própria existência, do que você mesmo. Tá? Praticar esses atributos é o que tira a gente dessa energia de 3 espadas. Porque quando a gente está nessa situação, geralmente o foco está no outro que causou a dor. Tudo bem, o outro pode ter traído, mentido, enganado, mas agora já aconteceu. E aí? A única coisa que resta para você é tirar o foco do outro e investir em você. Porque isso é o que pode sanar as dores que você possa eventualmente estar sentindo, mental, emocional. Alguns chegam ao ponto de sentir a dor física, de passar mal por ter vivenciado uma situação ruim, que é a somatização, né? Aquilo que você não consegue resolver, que está te causando uma angústia, uma dor, um sofrimento, somatiza no corpo depois. Por isso que fazer esse exercício que a gente está narrando é tão importante para você nesse momento, se a leitura estiver ressoando com você. Tá? Arcano Maior Mago, ele simboliza a alquimia, a transformação, a transmutação das coisas. Então eu vou pegar esse momento de 3 espadas que eu vivenciei ou que eu estou vivenciando e vou transformar, né? A alquimia, ela fala muito da transmutação, que é a gente transformar uma coisa em outra. Está nas suas mãos. Esse 3 espadas, que foi ou está sendo vivenciado, no que você vai transformar isso? Em somatização, onde o seu corpo sente as dores que você está vivenciando emocionalmente e mentalmente, ou você vai transformar isso numa coisa de autovalorização? Também é uma escolha. Os namorados, mais energia de Gêmeos, a gente acabou de falar de escolha. O Arcano Maior dos Namorados fala que a gente tem que fazer uma escolha. Fala de triângulos amorosos que pode ter acontecido para você. Fala que sim, existia uma paixão por essa situação, tá? Tem Gêmeos bem forte aqui, ó. Gêmeos nos namorados e Gêmeos aqui no Arcano Maior Mago. E Virgem também, né? Porque o Mago é Gêmeos e Virgem. Não foi mais aqui com o tarô cabalístico. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, eles têm uma propensão a se afundar nas próprias emoções. Tem que tomar cuidado com as situações vividas, porque se a gente não souber como administrar, como transformar, essas situações acabam consumindo a gente. E tem pessoas que desenvolvem problemas físicos de saúde por não conseguir trazer uma resolução para aquilo que precisa trazer dentro de si. Que não sabe como lidar com as dores, com as questões emocionais que foram geradas porque passou por um relacionamento ou uma situação difícil. Você tem que se colocar em primeiro lugar, porque se você não cuidar disso, vai somatizar, o seu corpo vai sentir de alguma maneira. E você tem que evitar isso. Porque independente do que você vivenciou com aquela pessoa, ou qual for a situação, não vale pagar esse preço, a ponto de chegar com que algo somatize em você, no seu corpo. O 9 de ouros no centro da sua leitura.
Você tem que começar a se valorizar, a entender que essa situação que gerou tristeza não representa você. Sim, é claro, a gente passou e passa por situações difíceis, mas a gente nunca pode deixar com que essas situações defina quem a gente é. Mais um 9 de ouros, cara, no conselho. Fala muito para você essa questão de trabalhar a sua independência. Cara, você tem que se colocar em primeiro lugar cedo ou tarde. A coisa mais valiosa que deve existir na sua vida é você mesmo. Não é um exercício fácil de fazer, mas quando consegue fazer, ele resolve uma quantidade enorme e significativa dos problemas internos que afetam o nosso emocional e a nossa mente. Nove de paus, embaixo do 9 de ouros. 9 com 9, 18, que é o arcano maior da lua. Sabe, a gente já falou, os signos de água não é uma regra, mas eles têm uma propensão a trazer as coisas para o lado emocional de uma maneira profunda, né? No caso do signo de peixes, esse emocional afeta o mental. E 18, que é a numerologia desses dois arcanos, que representa o arcano maior a lua, fala da gente reprimir a situação ao invés da gente cultivar essa independência. Fica remoendo a situação. Não, mas eu não merecia ser traído ou traída, não merecia ser enganado ou enganada, né? Não adianta depositar a sua atenção nisso. A atenção tem que ser voltada para você. Independente da cachorrada que fizeram com você ou o que for. Não compensa. É o seu corpo que vai sentir depois. Caíram duas, eu vou pegar, tá? É o 5 de copas e o arcano maior o mundo. Energia de Saturno, que é o planeta regente desse ano. O 5 de copas, ele fala desse sofrimento emocional, dessa decepção emocional que a gente sente. Só que esse sofrimento, narrado pelo 5 de copas, ele deve ser passageiro. Ele deve servir para a gente reconhecer que a gente não estava no lugar certo ou na relação certa. Só que ele precisa ser passageiro. É claro, pela força do nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer com que esse sofrimento se estenda, a ponto de, como eu falei, somatizar no nosso corpo. Então, por isso o arcano maior, o mundo, caiu junto aqui. Cara, simboliza o fechamento, finalizar o ciclo de dor. Entender que você não pode mais permanecer nessa, independente do que é que aconteceu para você. É fechando esse ciclo que um outro vai ter a possibilidade de começar a existir para você. No fundo do maço, mais um 3. Um 3 de copas. Você tem que começar a celebrar interiormente a riqueza que existe em você, que é você mesmo. E não pode deixar com que situações negativas e que te fizeram mal definir a pessoa que você é. Consegue entender? Dentro de cada ser humano existe essa fagulha, esse ponto divino que eu chamo de Deus. E é a isso que eu tenho que me apegar quando eu passo por situações difíceis, dolorosas. Aprender a celebrar interiormente a energia que existe dentro de você. Vamos ver mais aqui com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura. Vamos ver um possível desfecho.
Olha aí, o arcano maior, o enforcado, energia do seu signo também. É a mudança da maneira como eu observo as coisas. Só que cair no desfecho fala muito que você vai conseguir fazer essa mudança de olhar. Fala que você vai conseguir tirar a sua energia, a sua atenção, o seu pensamento, a sua emoção dessa situação desafiadora. E vai começar a investir mais em você. E reconhecer tudo que a gente já falou sobre os seus valores. E começa a celebrar a vida que existe dentro de você. E entender que só você tem a capacidade de nutrir essa vida dentro de você. E quando você nutre isso de maravilhoso que está dentro de você, necessariamente as outras questões desaparecem. E para de fazer um sentido a ponto de um dia você olhar para isso e falar: como eu pude me preocupar com isso? É porque você ainda não tinha encontrado isso que a gente está falando que está dentro de você. Porque quando você encontrar, não tem sofrimento ou decepção que venha a tirar você do seu foco, da sua linha. Consegue entender? Quatro de espadas. Dá um tempo para você. Volta a sua atenção para você. O que não funcionou, o que não deu certo, já era. Deixa para lá. O importante é o que você vai fazer agora que você sabe disso tudo. Um 5 de copas embaixo do 5 de copas, né? Que também fala da decepção que deve ser passageira. E 5 com 5 é 10, que é o arcano maior, a roda da fortuna. É a mudança. Consegue entender? Como o tarô convida você a entender que uma mudança precisa ser feita na maneira de olhar e de interagir com a situação que foi desafiadora. Porque o arcano maior pendurado, ele não está pendurado para ele morrer, porque ele está pendurado pelo pé. Ele só se pendura para que ele possa enxergar as coisas de uma maneira diferente. E quando eu consigo enxergar as coisas de uma maneira diferente, eu consigo deixar de sofrer por situações que não tem nada a ver comigo. Eu agradeço, na verdade, por eu ter passado por aquela situação e aquela pessoa, aquela situação ter sido removida da minha vida. Eu começo a enxergar, ao invés de enxergar, né, o lado negativo, o sofrimento da coisa, eu começo a enxergar aquilo que realmente tem um valor, que é a questão de ter sido tirado da minha vida. E você fala: não, eu não posso mais sofrer porque saiu isso da minha vida. Na verdade, eu tenho que agradecer por a pessoa ter me traído, ter mentido para mim, porque ela demonstrou quem ela realmente é. E esse tipo de pessoa eu não quero para mim. Tem que agradecer. Até mesmo as circunstâncias desafiadoras e ruins que acontecem na nossa vida. Porque elas dão um contraste, dão um norte para uma outra direção. No fundo do maço, o arcano maior é o diabo. Tá? Ficar preso nessa situação gera toxicidade, aprisionamento. Você fica sem ver uma saída. Consegue entender o grau da coisa?
Na maioria das vezes, a nossa emoção, os nossos pensamentos sobre uma situação difícil que eu não consigo sair, é o nosso próprio diabo. É o que nos prende, é o que nos escraviza, é o que nos tormenta. Só que você tem que mostrar que quem manda na casa é você e não ele. Tá bom? Espero que você tenha entendido a mensagem. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém. Quando ajuda ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa é significativa para o desenvolvimento do nosso canal. A gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, peixes.